quais são os benefícios que você vê na calistenia para quem é da arte marcial? Para quem quer melhorar na arte marcial e fazer um treino físico para melhorar na arte marcial? Então, cara, primeiro de tudo, um atleta de artes marciais, ele tá lidando o tempo todo com o seu próprio peso corporal, certo? Então, quando ele vai levantar do chão, tudo que ele vai fazer, ele vai estar utilizando o peso corporal. Então, por isso que você vai ver o treino da grande maioria dos atletas de artes marciais, você vai ver eles treinando com peso corporal, tá? Raramente você vai ver alguém como o John Jones, por exemplo, que o treinamento dele basicamente é muito... Tipo, quando ele não tá treinando para uma competição, o treinamento dele é muito baseado no powerlifting, né? Que é os movimentos mais pesados, com baixas repetições, como no caso do levantamento terra, agachamento e supino. E com pesos adicionais, né, cara? Isso, mas a grande maioria vai olhar o treinamento do Mike Tyson, vai olhar o treinamento do próprio filme do Rocky Balboa, por exemplo, que simula bem aí o treinamento. A grande maioria do treino dele vai ser com peso corporal. O treinamento do Conor McGregor, por exemplo, você vai ver vídeos do cara fazendo muscle-up no rings, fazendo nas argolas, né, fazendo muscle-ups, fazendo barras. Você vai ver St. Pierre aí do Canadá. St. Pierre, sim, todos esses caras, a maior parte do treinamento deles vai ser com peso corporal, justamente porque ele está lidando com peso corporal o tempo todo. Outra coisa também que o treinamento com peso corporal vai fazer é te fazer batalhar por aquela melhor composição corporal. O que é que eu quero dizer por isso? Se você vai fazer barras, como eu já falei, você está fazendo treinamento com o seu peso corporal. Então, quanto mais leve você tiver, melhor vai ser o seu desempenho. Porém, você quer ficar leve, mas você não quer perder massa magra, você quer perder gordura, certo? Porque a gordura, ela tá ali, é necessária a gordura, mas você não precisa de um percentual de gordura acima dos 15%, por exemplo, certo? Se você tiver um percentual de gordura acima dos 15% e você for um lutador de alto rendimento, você vai estar em desvantagem. A não ser nos casos específicos aí de caras do super heavyweight, uma categoria de peso muito pesada, mas geralmente você vai ver os caras mais leves aí, a galera do lightweight, até a galera do welterweight, middleweight. Aí quando você vê uma luta do Paulo Costa e o Yoel Romero, por exemplo, né? Os caras trincadaço. A maioria desses caras eles vão estar... parecem uns bodybuilders. Parece um bodybuilder, justamente porque o treinamento dele ele vai fazer com que ele tenha a melhor composição corporal, ou seja, mais massa magra e menos gordura, certo? Esse é o objetivo. E a calistenia ela vai ajudar bastante, tá? Se você tiver um peso corporal mais baixo e tiver um percentual de gordura mais baixa, o seu desempenho na calistenia vai melhorar, certo? E meio que inconscientemente você não quer ganhar peso, você não vai ganhar peso. E outra coisa também que a calistenia vai ajudar, ela vai trabalhar grandes grupos musculares, ela vai trabalhar vários músculos ao mesmo tempo. Por exemplo, nas barras, você vai estar utilizando a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Ou seja, você vai estar usando seu antebraço, você vai estar usando bíceps, você vai estar usando costas, deltóide posterior, ou seja, vários músculos ao mesmo tempo. Quando você está fazendo flexões, mesma coisa, você está trabalhando peito, ombro, tríceps, e sempre quando você usa mais grupos musculares, você gasta mais calorias. Como você faz um treinamento de powerlifting, por exemplo, o cara vai trabalhar uma repetição máxima. Ele, muitas vezes, muitos atletas de powerlifting, se você olhar aí nas competições, muitos desses caras estão muito acima do peso, tem um percentual de gordura acima dos 25%, por incrível que pareça. Acima dos 25%, justamente porque o treino dele não exige que ele tenha uma composição corporal melhor. Ele não vai competir contra outra pessoa, ele vai competir óbvio que contra outra pessoa, claro, no quesito peso, ele vai tentar levantar mais peso do que as outras pessoas, porém, ele não vai estar como um lutador, por exemplo, confrontando outra pessoa diretamente, certo? Então, nesse caso, você até ter um pouco mais de gordura vai até te beneficiar. Se você tiver uma barriga maior, vai te ajudar nessa parte de baixo do agachamento, por exemplo. Se você tiver mais gordura, você vai ter um peitoral maior e você vai... a distância que a barra vai fazer no supino não vai ser tão grande, certo? Então, tudo isso vai fazer diferença na hora de você bater um personal record, de você bater um recorde aí no peso, na sua categoria de peso na competição, certo? Então, no powerlifting você vai trabalhar por uma repetição máxima. O objetivo é esse, é te fazer conseguir colocar o maior peso na barra nesses 3 movimentos, no supino, no agachamento e no levantamento terra, certo? Então, se o seu objetivo é só esse, você não vai gastar tantas calorias em
simplesmente em uma, meu cachorro aqui tá latindo, em simplesmente uma repetição. Em compensação, quando você faz um treinamento de calistenia, você vai progressivamente conseguir fazer mais repetições, certo? Eu lembro de uma época que eu estava treinando só com peso corporal, tinha dias que eu conseguia fazer de 700 repetições, por exemplo. 500 barras em um dia, sabe? Algo absurdo. Imagina quantas calorias você gasta fazendo 500 repetições de barra, várias variações em um dia só. Muitas calorias, certo? Então, muita gente acaba achando que está gastando muitas calorias, mas o treinamento de musculação ele não vai gastar muitas calorias. Se você for para academia e você caminhar na esteira, durante o período que você fica na academia treinando, você vai gastar mais calorias do que levantando peso na academia, certo? Muita gente acaba não entendendo isso e surpreende muita gente. Pensa o seguinte, você vai para academia, tu faz um exercício, tu descansa 1 minuto, 2 minutos, certo? Então, digamos aí que a proporção é 1:3, certo? A cada 1 minuto que você treina, você descansa 2, certo? Ou seja, 1/3 desse tempo, 20 minutos de 1 hora de treino na academia é o tempo que você realmente, seu corpo vai estar gerando trabalho, certo? Deixar claro aí pra galera. Você vai pra academia, você não passa 60 minutos queimando calorias, fazendo repetições. Não, você simplesmente durante 15, no máximo 20 minutos, você vai estar realmente com peso, sua musculatura contraindo. E isso você vai gastar uma quantidade insignificativa de calorias. Você vai gastar cerca de 150 calorias, 200 calorias por treino, se o seu treino for muito pesado. Imagina aí, quantas calorias? Uma banana tem cerca de 150 calorias, certo? Então, se você treinou pesado, achando que gastou muitas calorias, vou chegar, vou comer aquele sandubão, eu mereço ganhar, comer aquele sanduíche do McDonald's, você vai acabar ficando em superávit calórico. Então, voltando aí para o assunto, eu passei aqui por muita coisa diferente, mas é justamente para chegar no ponto de que a calistenia ela é a atividade preferida dos atletas de combate, esportes de combate, justamente pelo fato de, você tá lidando com o seu peso corporal o tempo todo, e 2, ele te possibilitar ter uma composição corporal melhor, certo? Ele não vai gerar tanta massa muscular quanto a musculação, mas em compensação ele vai intuitivamente, inconscientemente incentivar você a manter um percentual de gordura mais baixo e, portanto, chegar naquele momento da luta, bater o peso e conseguir estar com mais massa magra do que o seu oponente, por exemplo, certo? Isso vai te colocar em vantagem. Sim, cara. E vale destacar também que essa questão que você mencionou da calistenia usar vários grupos, várias articulações no mesmo exercício, é algo que é propício exatamente para os treinos de força, né, cara? Então, se você... os treinos de academia, de máquina, eles são para estética, né? São treinos mais para quem quer conseguir volume muscular. O treino que envolve várias articulações, ele propicia que a pessoa ganhe força, né? Que é o que mais importa na luta, né? Com certeza. Cara, assim, o treinamento de musculação também vai ajudar, tá? Eu não vou falar que não vai ajudar. O ideal é você, como eu falei, das coisas mais importantes da atividade física é a especificidade. Então, o atleta ele não deve tirar o tempo que é para ele estar treinando. Por exemplo, se ele vai participar de uma luta de boxe, o tempo que é para ele estar treinando boxe não é para ele abrir mão do treinamento de boxe para fazer um treinamento de calistenia, um treinamento de musculação, não. Ele vai ser um treinamento secundário, ele não deve tirar a prioridade daquele treino, certo? E, novamente, a calistenia vai ajudar? Sim, vai ajudar se o atleta por exemplo, de jiu-jitsu com kimono, ele vai te ajudar, aquela força na pegada vai ajudar bastante. Nas barras, você trabalha muito essa força da pegada, força no antebraço. Tem gente que até faz barra com kimono, né? Coloca o kimono por cima da barra, né? Exato, vai ajudar bastante, certo? Mas, novamente, você manter uma composição corporal boa, certo? Ou seja, um percentual de gordura baixo, aí menos de 15% eu diria, entre 8% e 15% vai ser o ideal. E você ter mais massa magra, ele vai te colocar em uma situação de vantagem aí, né? Por exemplo, você vê lutadores aí como o Paulo Costa fazendo um cut aí de 25 quilos, o cara perder 25 quilos, o Alex Pereira perdendo 25 quilos, justamente por quê? Porque ele quer estar em vantagem, ele é mais alto que os oponentes, ele vai ter mais massa magra do que os oponentes, e isso vai fazer toda a diferença. Eu participei aí de cerca de
4 competições de jiu-jitsu. Em todas elas eu me senti muito bem, justamente porque a maioria dos competidores que estavam comigo, eles eram caras mais longos, mais magros, alguns com percentual de gordura mais alto, e eu era o cara com mais força física, mais massa muscular, certo? Então, fica difícil você competir contra alguém no mesmo nível técnico, alguém que é mais forte que você. Isso pode ser a diferença entre a vitória e a derrota, certo? Então, a musculação ela vai te ajudar, certo? A ter uma composição corporal bacana. A calistenia vai te ajudar também a reduzir gordura. A musculação vai ajudar mais no ganho de massa magra. A calistenia vai te ajudar mais na redução de gordura. Você tem que treinar também o seu cardio, tem que treinar a agilidade. Então, tem muita coisa envolvida aí, certo? Calistenia vai te ajudar bastante. Existem muitos atletas que só treinam calistenia, mas também vão existir vários atletas aí. Eu não sei se o teu conteúdo aí do teu canal é mais para MMA, certo? Mas se você levar em consideração o grappling, né, que é o jiu-jitsu, que é o submission grappling, que é o wrestling, o judô, o sambo, todas essas artes marciais, elas vão trabalhar muito pegada, certo? Vai existir muitos atletas aí que simplesmente não fazem nenhum outro treinamento além do próprio esporte, certo? E isso é possível também, certo? Por isso que eles estão no nível técnico bem mais alto também. Eu acho que a gente fala de tudo aqui, mas o foco realmente, a maior parte do conteúdo é sobre MMA. Mas pensando na galera, por exemplo, que é só da trocação, ou que tem o jogo primariamente na trocação dentro do MMA, o treino de calistenia, ainda assim, eu diria, até me parece que é mais interessante, assim, falando de calistenia pura, assim, sem necessariamente até adicionar peso. Porque, pô, o cara no boxe ali, ele não tem essa fisicalidade que a luta agarrada exige, né? É velocidade. Exatamente, Então, pô, exatamente. O cara fazer não sei quantas flexões, o cara fazer não sei Com quantos passos no certeza. próprio corpo. Isso já vai dar uma puta ajuda pro cara, né? Com certeza. Você vai ver, se você ver o treinamento do Mike Tyson, ver o treinamento do Mayweather, você vê treinamento de vários caras aí do boxe, principalmente de esporte de striking, você vai ver muitos caras trabalhando majoritariamente com peso corporal. E até no MMA também, você vai ver, em geral, grande maioria dos atletas, você dificilmente vai ver o Islam Makhachev, o Khabib levantando peso. Raramente você vai ver. Talvez ele faça isso, talvez, mas talvez seja uma sessão por semana levantando peso, certo? Majoritariamente vai ser o treinamento com peso corporal. E isso é que tem se comprovado como sendo mais benéfico aí, que tem mais transferabilidade para atividade do striking, né? Do esporte, como tu falou, de trocação, né? Onde tem, que não é o grappling, que não é a luta mais agarrada, como eu falei, né? Eu, particularmente, eu só sou praticante de grappling, certo? Eu não tenho interesse nenhum no momento de fazer Muay Thai, MMA e outras coisas. Então, eu posso falar com mais prioridade da atividade que eu pratico também. Certo, certo. E, cara, inclusive, o pessoal na Tailândia, assim, os caras, você vê os lutadores de Muay Thai lá, os caras, você não vê os caras indo na academia fazer extensor de coxa, fazer supino. Os caras fazem tudo ali no ringue, no tablado, coisas simples que você pode fazer com o peso do próprio corpo. Calistenia, com certeza, cara. E pensa, um atleta de alto rendimento, de MMA, ou até um atleta amador que quer se profissionalizar, ele precisa entender que o corpo dele é uma máquina, certo? Você está trabalhando essa máquina, existe simplesmente uma quantidade limitada de coisas que você pode fazer no dia. Não dá para fazer tudo. Não dá para você fazer um treinamento pesado de musculação, powerlifting, calistenia e ainda focar na sua atividade principal aí, que é a artes marciais, tá? Então, esse atleta ele tem que pensar muito bem, o treinador desses atletas tem que pensar muito bem como é que ele vai alocar cada uma dessas atividades durante a semana. Se você vê atletas aí como o Mika Galvão aí, que é uma estrela que está crescendo demais aí no jiu-jitsu atualmente, ele não treina o treinamento físico todo dia. O principal é o jiu-jitsu, ele vai fazer o treinamento 2, 3 vezes por semana. Eu vi uma entrevista do pai dele, Melk Galvão, e do Mika, até falando que ele faz cerca de treinamento 2, 3 vezes por semana, um treinamento que não é jiu-jitsu, certo? Então, da mesma maneira, o resto é só jiu-jitsu, exatamente, porque existe só uma quantidade limitada de tempo que você pode fazer no dia. Você não pode quebrar a sua máquina que você está usando para ganhar a vida, né? Para lutar, para subir ali e fazer dinheiro e ganhar títulos.
certo? Você tem que pensar como você vai usar bem esse tempo. Você não pode pensar só no treino, você tem que pensar na recuperação também do seu corpo, da sua máquina do corpo, certo? Caso contrário, eles estariam fazendo tudo, todos os dias, fazendo jiu-jitsu todos os dias, fazendo o treino de trocação todos os dias, muay thai, boxe todos os dias, mas existe uma quantidade limitada de treinamento nos dias, certo? Então, o atleta ele vai ter que pensar bem, o treinador desse atleta, se ele tiver um preparador físico, ele vai ter que pensar bem no programa. E, novamente, voltando para a especificidade, ele vai trabalhar na área que esse atleta precisa trabalhar. Por exemplo, o Alex Pereira, ele é majoritariamente um cara que é mais do kickboxing, certo? Então ele é novo no mundo do MMA, do grappling, certo? Então ele tem que melhorar muito o takedown dele, né? Tem que trabalhar o wrestling dele, ele vai ter que trabalhar, então, o coach dele, o treinador dele, ele vai ter que pensar nisso, vai ter que pensar nas áreas fracas que o cara tem. Da mesma maneira quando um atleta de jiu-jitsu, digamos aí o Durinho, o Gilbert Burns, né? Quando ele foi entrar no MMA, ele já era um grande atleta de jiu-jitsu. Ele já competiu, mundial de jiu-jitsu. Exato, campeão mundial de jiu-jitsu, com e sem kimono. Então, ele com certeza ele teve que ter um coach específico para o striking, para trabalhar com ele os chutes, para trabalhar com ele os socos. Então, tudo vai depender da característica específica de cada atleta. Então, nem todo atleta de artes marciais vai treinar da mesma maneira, certo? Como eu falei, a especificidade vai ser o princípio do treinamento mais importante. Então, ele tem que pensar, um preparador físico tem que pensar nas áreas fracas dessa pessoa e, com certeza, um treinamento de calistenia, um treinamento resistido com peso, sem peso, ele vai ajudar a fortalecer a musculatura, vai ajudar a prevenir lesões, vai ajudar a fortalecer as articulações, certo? Que é algo que é muito atacado aí, principalmente no jiu-jitsu, né? Nas submissões. Muita gente acaba tendo joelhos quebrados, tendo pernas quebradas, braços quebrados aí, lesões bem graves. Então, quanto mais musculatura você tiver nessa área, mais você vai prevenir essas lesões, mais você vai se recuperar mais rápido também. Com certeza, cara. Principalmente na defesa, né? Pra gente que faz jiu-jitsu, pelo menos eu percebi bastante quando eu comecei a me dedicar com mais seriedade pro treino físico, que você tem mais força para resistir aos ataques dos caras. Então, os caras vão te colocar numa chave, você vai ter mais força para o cara não chegue na posição de quebrar o teu braço. Antes de chegar numa posição difícil, você já vai conseguir fazer uma defesa inicial e o cara não vai conseguir encerrar aquela técnica, né, cara? Com certeza. Como eu falei, a técnica vai ser importante, mas a força física também vai ser importante. Se você Sim, fala. Isso, você tinha falado dessa questão de tem que ser balanceado, né? Se o cara é um atleta, é um lutador, ele deve treinar mais luta do que treinar a parte física, cara. Então, qual seria o tempo que você acha que é a quantidade de treinos ideal para o cara, lutador de MMA ou grappling, né? Como a gente está falando, fazer treino físico, treino de força na semana? Então, eu indicaria treinamento resistido cerca de 2 a 4 vezes na semana para quem é um atleta aí de alto rendimento ou até alguém que que compete. Por exemplo, eu sou um cara que compete, tu acaba de me falar que tu vai competir aí semana que vem ou mês que vem? Não, essa semana mesmo, sábado. Pois sábado agora, ele aí, tá pertinho. Então, até a galera que está treinando, que não tem como intuito só saúde, quero aprender uma atividade nova, não, mas alguém que tem um intuito de realmente ir lá e encarar outra pessoa, eu indicaria treinar de 2 a 4 vezes por semana. Porém, nada que vá comprometer o seu treinamento de jiu-jitsu, certo? Se você pretende competir, eu diria que 1 vez por semana não vai ser o suficiente. A galera que tu vai enfrentar vai estar treinando mais do que isso. Jiu-jitsu, né? Certo? Tá treinando o jiu-jitsu especificamente. A mesma coisa, se você for participar de uma competição de judô, tá? Eu diria 2 vezes seu treino de judô por semana é o mínimo, certo? Quanto mais, melhor. Quanto mais vezes você puder ir, melhor. Se for 2 vezes por dia, né? Muita gente está treinando 2 vezes por dia, exatamente. Então, a técnica ainda vai ser superior à força, certo? Mas se você quer ter uma composição corporal bacana, ter um desempenho bacana no esporte, também eu recomendaria fazer o treinamento resistido 2 a 4 vezes por semana. Agora, é importante você pensar em quantas vezes você consegue comprometer para treinar, certo? Se você fizer
4 vezes por semana vai ser diferente de uma divisão de treino de alguém que faz 2 vezes por semana, certo? A maioria das pesquisas apontam que cada grupo muscular sendo trabalhado 2 vezes por semana vai ser o ideal aí para gerar um estímulo, para gerar resultados, certo? Dar um estímulo suficiente para gerar uma adaptação por parte da sua musculatura, certo? Ou seja, se você treinar 1 vez por semana, não vai ser o suficiente, vai dar algum resultado, vai ser melhor do que 0 vezes por semana, mas não vai ser tão bom quanto 2 vezes por semana. E mesmas pesquisas também apontam que 2 vezes por semana, em muitos casos, principalmente grandes grupos musculares, vai ser superior, 2 vezes por semana vai ser superior a 3 vezes por semana, certo? Então, muita gente acha que mais vai gerar mais resultados, mas nem sempre, certo? Não é porque você tem todo dia disponível que você vai treinar todo dia e vai fazer a mesma coisa todo dia, certo? Você precisa permitir que a sua musculatura se recupere do trabalho desempenhado, certo? Então, novamente, um instrutor de treino, você tem que entender um pouco sobre isso. Ou você pesquisa só, ou você contrata um coach, ou você aprende online, ou você compra um curso. Vai depender, mas o importante é você se educar, você saber o que é que você está fazendo. Não adianta nada você, o Pinho falou que é para eu treinar 2 a 4 vezes por semana, então eu vou 2 a 4 vezes por semana para academia e isso vai ser o suficiente. Não, você precisa saber qual vai ser a sua divisão de treino, qual vai ser a sua periodização, como você vai fazer para progredir, certo? Tudo isso você deve levar em consideração no seu treinamento. Seu treinamento vai ser majoritariamente com peso corporal, majoritariamente com pesos, ou se vai ser exclusivamente um ou exclusivamente o outro. Então, isso tudo deve ser levado em consideração e, como eu falei aí, cara, você precisa saber muito bem, ter clareza para saber quais são os seus objetivos e também precisa ter um básico de conhecimento aí sobre alimentação e treinamento para você poder chegar mais próximo desse objetivo.